Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida on Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu quero palmas, Brasil, é isso, palmas! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião, e comigo ele, sempre ele comigo, em todas as quartas-feiras, agora quarta-feira sim, quarta-feira não, senhor André Padilha no estúdio Palmas. Salve, meu jovem, muito boa noite. Você tá bonzinho, meu jovem? Tudo bem, tô vendo aqui se não tá chegando seu áudio aqui, mas eu acho que tá com delay aqui. Se você tiver... Ô, Thiago, esse negócio de live a cada 15 dias tá complicado, hein, meu? A gente tá ficando mais ansioso do que antes, cara. Tá difícil esse negócio, viu? Faz parte do show, show. E antes que eu me esqueça... Episódio 58, até onde chegamos, meu jovem? Até onde chegamos? Superamos os 57 episódios, chegamos no episódio 58, para a alegria geral da nação, palmas! É isso! E com a gente hoje... só lembrando, galera, pra você que tá assistindo aí no nosso Instagram, um oi pra você que tá no nosso Instagram aí, ó, é o seguinte, cola pro nosso YouTube, porque no YouTube é que dá pra gerar a sua participação, mandar o seu salve, é mais fácil pra eu poder administrar a festa toda aqui, tá bom? Então você que tá assistindo no Instagram, obrigado pela sua audiência, mas bora pro YouTube, o link tá nos stories anteriores, aí você pode clicar e voltar, e clicar aí pro nosso YouTube, ou clicar na bio do nosso perfil, que tem lá o nosso canal do YouTube lá também, tá certo? Mas é isso, meu jovem, sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado pra sala, porque ele estava agora há pouco, que eu estava olhando aqui pelo olho do destino, o olho baixa pace, o olho da largada que fica escondida, o olho que tudo vê quando você chega na largada assim, na largada não, quando você chega na chegada. Nossa! Porque chegar, não dá, né? É meio complicado, né? Mas é o seguinte, o olho que tudo vê quando você chega na chegada e te filma, faz aquela foto bonitona, me mostrou que o nosso convidado da noite estava com a boca toda lambuzada de ketchup, porque a nossa recepção aqui nos estúdios virtuais é belíssima, tem batata frita, tem pão de queijo. Sei. Eu acho que a gente não tá no mesmo estúdio, viu? Essa é a vantagem do estúdio virtual, cada um tem no seu estúdio o que você quiser. Mas, senhoras e senhores, vamos receber o nosso convidado, plateia virtual de pé, para receber o nosso professor Sérgio Palmas. Seja bem-vindo, meu jovem, ao Corrida on Demand. Já deixa aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É isso aí, meu jovem. Boa noite, Thiago. Boa noite, André. Satisfação estar aqui com vocês. Muito legal aí essa oportunidade da gente bater esse papo sobre fortalecimento. É um prazer enorme. É sobre isso. Nós queremos, hoje você que está assistindo a gente, se prepara, porque você vai descobrir o segredo de como ser um corredor de sucesso, como ser trincado igual o Hulk fortão. Hoje é o dia que você vai sair dessa live com uma planilha nova. Você vai sair hoje com todos os exercícios que você precisa saber para ficar troncudão, fortão, com os bíceps dessa tora. Ou não. Esse Thiago promete umas coisas, Sérgio. Ei, mas se o braço ficar desse tamanho aí e o corpo ficar nessa proporção, esse pace aí não vai cair, não. Vai, Thiago. Vai subir bastante porque o corredor vai ficar lento se ficar com tudo isso aí. É sobre isso que nós queremos saber hoje. Eu tô só aqui pensando que corredor que tá com esse shape todo aí, com essa massa muscular que o Thiago tá falando. Pior que tem. Se ele corre rápido ou não é uma outra conversa. Então tá sobre isso. Eu já quero convidar você que tá assistindo, você que tá prestigiando a gente na gravação ao vivo, a mandar o seu comentário no chat do YouTube. Já tem uma galera mandando aqui um salve. O professor Carlos Dionísio já tá aqui. O William Henrique, palmas para a tela virtual. É isso aí, ó.
O Fernando Marques já mandou aqui, meu professor chegou, salve Serjão, já mandou um salve, o pessoal que tá aqui no nosso Instagram também. Vou falar novamente o nome da galera que tá desde o começo, o Getúlio Ramos, a Marcinha, o Nildo Natureba, eu passei lá pra dar um salve pra galera. O Rafael, eu não vou ler o sobrenome, porque os sobrenomes... Tem uns arrobas, Sergião, que eu vou te falar. Coloca a gente, às vezes, em algumas situações difíceis, então... É complicado. Então o Rafael passou aqui no nosso Instagram. A Rafaela Inocente passou aqui. A L-E-E-L-A-E. Eu vou soletrar. A Léo, a Lu Pereira, o Ed de Novaes passou aqui. Bom, é assim que a gente lê os arrobas. Gente, facilita os arrobas. Vai lá, muda o seu arroba, coloca o nome certinho. Facilita a vida nossa aqui, porque às vezes a gente passa umas vergonhas aqui, entendeu? E aí vocês ficam rindo aí do outro lado e não sabem a dificuldade que é pra ler esses arrobas. Então ajuda a gente aí, tá? Mas, conversas à parte... Antes de começar nosso bate-papo, deixa eu dar um recado pra você que tá escutando essa versão em podcast, você que tá ouvindo ou assistindo no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, no Apple Podcast. Saiba que essa gravação acontece às quartas-feiras, a cada 15 dias. Então uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. Nós estamos ao vivo agora no YouTube e você pode acompanhar essa gravação ao vivo. Mas pra isso, você precisa saber quando ela vai acontecer, né? Pra você ficar sabendo quando ela vai acontecer, é fácil, é só você seguir lá, @CorridaOnDemand, que é o nosso Instagram, certo, André? Exato, Thiago. Eu queria... o William falou que seu áudio tá com eco aí, não sei se é só o seu ou se é o nosso que tá dando retorno, não sei. Responde aí, Henrique, se é o nosso, se é o áudio de todo mundo ou se é só de alguém. Me fala aí que a gente dá um jeito aqui, a gente vai tentar descobrir de onde tá vindo esse eco, né? Porque tem esse problema também. Pra mim aqui tá chegando bem, tá chegando normal. Beleza, manda um salve pra gente. Mas antes aí de entrar no assunto de fortalecimento, meu jovem, antes de deixar o nosso convidado falar bastante sobre fortalecimento, vamos falar sobre a sua corrida, meu jovem. Como é que foi esse repeteco de meia maratona? É verdade, eu já descobri, acho que é o meu eco que tava dando. Ah, é o meu eco, tá vendo? Eu vi aqui no meu backup. Valeu, Eliel. Dá uma olhada agora, vê se parou. Me dá um toque e vê se parou, beleza? Cara, a meia maratona foi legal. Foi legal voltar pra Itaquera. Eu fiquei pensando no domingo, que eu fui correr no domingo também, mas na sua nostalgia de ter feito a primeira meia maratona nessa prova e tá repetindo de novo, passando pelo mesmo percurso. E baixou pace, hein, filho? Então, meu jovem, eu não sei. Bateu RP. Ó, foi, então. Eu vou falar pra você, 10 minutos numa prova é muita coisa, cara. Beleza. Eu fiz positivo pro pessoal do YouTube, tá? Valeu, galera. Achei o canal que tava aberto aqui. Vão dando esse feedback pra gente aí, que realmente é importante demais a participação de vocês. Mas, falando da meia maratona de Itaquera, cara, eu fiz essa prova sem me preocupar em fazer vídeos, porque não dava, né? A gente tá sem a câmera ainda. Então gravar com o celular é terrível. Eu tenho um tijolar, e aí o tijolar é difícil. É pesado pra ficar fazendo assim. Eu já não tenho muita coordenação, então eu tentei fazer alguma coisa de vídeo, mas foi muito pouco. Mas foi legal, cara. Foi legal porque dessa vez eu prestei atenção em todo o percurso, né, nas dificuldades que a prova tinha, coisa que eu não fiz na primeira vez, que eu tava naquela empolgação, eu tava fazendo vídeo, primeiro minha maratona, eu só lembrava, Sérgio, que eu tinha que manter o meu ritmo. O professor Mário tinha falado assim, Thiago, não acelera, vai de boa, não sai forte, sai no ritmo, acho que ele tinha passado de 6 e pouco, e vai que vai dar bom. Eu mantive ali os 5,50, 5,40 mais ou menos, eu sei que deu o sub-2 logo na primeira minha maratona, por 4 segundos, mas deu, não interessa, é sub-2. E aí eu fiquei feliz demais, só que eu tava preocupado, né, André, porque eu não tava vindo de uma rotina muito regrada, de treino, tanto da planilha de corrida quanto de fortalecimento, né? Os 2 últimos meses foi pancada, faculdade, trabalho, enfim. Então não deu para seguir aquela rotina regrada como a gente estava fazendo antes. Então eu tava com muito medo, né, de dar ruim. Tava vindo de uma semana de folga, né, onde eu fiquei bastante resfriado, tal, me recuperei, mas mesmo assim não tava mantendo o mesmo ritmo de fortalecimento.
Então, o que eu pensei? Eu tenho que correr com a minha cabeça, não posso acelerar, vou tentar manter o mesmo ritmo da primeira meia maratona, e o objetivo era fazer entre 5,50 a 5,55 no máximo. Eu sabia que o RP podia vir, né? Podia fazer abaixo de 1,59, mas eu tava ligado, falei assim, eu vou correr pra me divertir, preciso terminar bem, mas se der pra dar bom, eu vou trabalhar pra isso, né? O que eu aprendi, cara, desse retorno, a primeira meia maratona que eu fiz lá de Itaquera, foi exatamente, cara, quando você vai fazendo várias provas, você vai repetindo alguns ciclos de distâncias, não de provas, mas de distâncias, você vai amadurecendo a questão da corrida que, cara, eu conheço já um pouco o meu corpo, eu já sei o que ele pode entregar, eu sei o quanto eu me preparei, né? E os possíveis problemas que eu posso ter, porque isso pode acontecer também. Você pode ter treinado tudo certinho, fortalecimento, planilha, ok, você cumpriu tudo certinho, mas um dia você acorda com uma dor de barriga e aí, você faz o quê, Sérgio? Não faz. Aí você pede a Deus para chegar até onde for. Aí você que não passa nenhuma agulha, segura e vai ser feliz, né? Porque você não tem o que fazer, tem coisas que você não controla, mas o que é possível controlar, é importante que você assim o faça, né? Então, foi essa a minha cabeça. Então, prestei atenção no percurso. Realmente é uma prova muito difícil, eu senti isso, né? Agora sim, eu refaço a minha opinião, onde eu falava que a Maratona de São Paulo era mais fácil do que a de Itaquera, e de fato não é. A de Itaquera é mais difícil que a Maratona de São Paulo, porque dessa vez realmente eu prestei atenção no percurso e avaliando as outras que eu já fiz. A meia maratona internacional de São Paulo, que é essa que acontece em Itaquera, aqui bem do lado de casa, né? No quintal de casa praticamente. Ela é bem mais difícil, mas é uma boa prova treino também para muitas outras, né? Então, essa é a minha avaliação, cara, que eu faço. Eu devia ter tirado a medalha, ela tá pendurada ali. Vou fazer um esquema que eu nunca faço aqui, ó. Mudei aqui o cenário aqui, ó. Tá aqui a medalha da meia maratona, palmas, aê! Ê, garoto! E os bastidores também, ó, se alguém vê eu distraído aqui, é porque eu tô perdido nesse monte de botão aqui, tá, gente? Mas é isso, esse foi o meu trecho de Medal Monday, né, dessa última prova. É importante a gente aproveitar esse espaço para falar também um pouco sobre o fato que aconteceu lá, né, o falecimento de um jovem senhor aí de 52 anos de idade. Eu cheguei a ver parte do que aconteceu, parte que eu digo foi que eu não vi a questão da pessoa passando mal. A Letícia, a nossa amiga em comum, André, aqui de São Paulo, ela passou perto enquanto o rapaz ainda estava sendo atendido. Eu só cheguei a ver as ambulâncias passando e para socorrer alguém, eu não sei ao certo. Foi a única coisa que eu vi. O que eu posso dizer sobre isso, aproveitando o nosso espaço, até quero ouvir a sua opinião do professor Sérgio também, é que são fatalidades, né, cara? Não tem o que dizer, é uma fatalidade. Recentemente aconteceu numa partida entre futebol do São Paulo e o outro time, eu não vou lembrar, né, o outro time que aconteceu isso, mas que aconteceu aqui na nossa casa no Morumbi, né? Pra quem não sabe, ou não deu pra ver ainda, mas eu sou São Paulino, então aconteceu dentro da nossa casa e é uma fatalidade, mas só serve pra reforçar a questão de você cuidar da sua saúde, que é importante. Respeitar os sinais que o seu corpo dá, a gente brincou aqui, mas é muito disso. E, enfim, a gente tá sujeito a tudo, né, André? É importante a gente manter esse cuidado com a saúde em todos os sentidos, né? Exatamente. Pessoal, hoje tá muito fácil, né, Thiago? O pessoal colocar um tênis e sair correndo, né? Sem consultoria de ninguém, de nenhum treinador. Só que esse negócio vai ficando sério. E daqui a pouco o pessoal tá mais preocupado com um tênis de placa, um relógio, do que fazer um check-up, marcar um cardiologista, fazer um exame de sangue periódico. E, cara, isso aí tá sujeito. Tava falando essa semana com o Sérgio lá no estúdio de treino, que, cara, da academia acontece isso, na rua acontece isso, e lá, no meio de 7 mil corredores, a gente não sabe o histórico de saúde desse corredor, né, se ele tava sentindo. E fatalidade, cara, fatalidade. Até mesmo se ele tinha conhecimento desse histórico dele, né? Uhum. Que a gente está deduzindo aí que é uma pessoa que, é igual você falou, né, Thiago, do autoconhecimento. Você se conhece, você sabe o quanto você treinou,
você está perdendo a sua... Mas e esse cidadão que, infelizmente, né, aconteceu essa fatalidade? A gente não sabe se ele tinha esse conhecimento, se ele fazia check-up, se ele estava treinando, porque a corrida, ela tem essa motivação da pessoa começar a correr, e aí, às vezes, ela começa por conta, ela não pega uma orientação profissional nem da parte da corrida, que hoje em dia a gente tem bastante consultoria, verdade, e nem da parte do próprio profissional da educação física para poder orientar. Isso é verdade. E tem também um lance importante que a gente não pode deixar de falar também, né, Sérgio? Por mais que a gente conheça o nosso corpo, né, as reações fisiológicas que o corpo produz, os sinais que ele produz, cãibra, a sede, dores musculares, aquela famosa dor no próprio diafragma, quando você está respirando errado e tal. Além de tudo isso, tem coisas que esses sinais eles não demonstram, né? Porque uma arritmia cardíaca você não, dificilmente você vai perceber numa situação de corrida de rua. Por isso que é importante, né? A gente abre esse espaço aqui para poder reforçar para você que está assistindo e ouvindo a versão em podcast, que procure um médico. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes você não tem o convênio, o quanto é caro um exame desse, mas tente colocar isso como uma das suas prioridades. Isso pode acontecer não só com quem faz corrida de rua, mas acontece com qualquer outros esportes. Futebol aconteceu recentemente, basquete acontece, vôlei acontece, enfim. A pessoa está caminhando na rua, acontece. Então, isso é importante demais para a gente. A gente precisa saber disso, a gente precisa ter ter esse controle, né? Ter esse autoconhecimento é muito importante. Mas e um detalhe muito importante, Thiago, que a gente não pode esquecer também, que os canais parceiros nossos aí, tio Maico do canal Corredores, apareceu até um joinha aqui, ó. O Serjão do Corrida no Ar, eles comentaram sobre isso essa semana, que assim, ó, a corrida ela não é perigosa, assim como qualquer outro esporte, né? O risco maior é o sedentarismo, você tá lá no sofá, ganhando peso, ganhando gordura visceral. Isso aí é muito mais perigoso do que você pôr um tênis e correr. Mas você ficar atento aos sinais que o corpo dá, né? E sempre procurar um médico, fazer um exame aí, um check-up. Isso aí é o mínimo, né? Até quem não faz exercício deve fazer. Né? Imagina quem faz um exercício de performance, alta performance aí, com certeza, isso aí não... Mas é isso, meu jovem, vamos entrevistar esse moço aí, ó. Olha o sorriso dele, ele louco pra falar. Nós falando de corrida aqui, o homem louco pra falar de fortalecimento. Ele vai falar assim, eu vim aqui pra falar de fortalecimento pra corrida. Mas antes disso, vamos conhecer quem é o Sérgio. Vamos, a gente tá só cozinhando o galo aqui pra dar tempo da galera entrar, porque, ó, enquanto nós conversava aqui, entrou o Giovanni, entrou a Thalita Thaís aqui, entrou no nosso Instagram, também foi pro nosso YouTube, o Jefferson, o grande Jefferson também entrou aqui, o Kiko, que eu encontrei lá na meia maratona também. Por falar nisso, agora em fevereiro, eu não lembro a data agora, mas eu acho que é dia 18 de fevereiro, estaremos numa reunião lá da Aquiles para entender um pouquinho mais como é que funciona esse negócio de ser guia para atletas PCDs. Então fica ligado, porque aqui no canal a gente vai trazer bastante informação sobre isso, e estar fazendo ações assim vai ser muito importante. Então aguardem, eu vou estar nessa reunião e vai ser bem legal. O Godoy passou aqui também no nosso Instagram e mandou assim: boa noite, Alberto na área. E Alberto, você deve ser Alberto Godoy Canecaria. Aí, ó. É o próprio. Aí, ó, já mandou um salve aqui. Aí a Thalita Thaís mandou aqui um salve no nosso YouTube. Mandou aqui, ó, salve professor. Aí vocês não vão ver agora. Deixa eu colocar aqui, ó. Mandou aqui um salve professor. Mandou aqui, ó. O pessoal tava dando feedback aqui, ó. Carlos Dionísio mandou feedback que meu microfone tinha ficado baixo. Depois dá um salve aí, Dionísio, pra ver se ficou bom o áudio agora, tá? O professor Alan também passou aqui, boa noite a todos, salve meu jovem. E é isso, já que eu já coloquei então o professor Sérgio aqui na nossa primeira tela, Sérgio, se apresente. Não, eu vou deixar o André, porque a ponte foi feita do André. Me fala um pouquinho de quem é o Sérgio, depois eu quero que o Sérgio se apresente. Vou colocar até o André na tela principal aqui agora. Fala aí, Andrezão, quem é o Sérgio? Como é que o Sérgio caiu na sua rede? No bom sentido, é óbvio, né? Cara, Serjão foi o seguinte. Bom, quem está nos acompanhando aqui por essa trajetória de
57 lives já, né? 57 programas, sabe que eu vim lá, comecei em 2016 no CrossFit. CrossFit me salvou de um sedentarismo, de uma obesidade. Comecei a fazer corrida durante aquele período de CrossFit, gostei da corrida, tornou-se o meu esporte principal, né? O meu foco principal é a corrida. Quando eu fui em 2022, para a primeira maratona, né? Tive que parar um pouco com o CrossFit, porque eram uns treinos mais intensos, e aí o treinador na época falou: André, seu foco é corrida. Então ficou difícil conciliar essas duas coisas. Fui para a academia fazer fortalecimento, e depois disso, cara, uma vizinha minha que mora aqui no prédio, conversando com ela, me indicou. Perguntei para ela: você está indo em tal lugar, no estúdio ali, fazer treinamento, fortalecimento, como é que funciona? Aí caí de paraquedas nesse lugar, e aí que é aqui perto de casa, é um estúdio de treinamento. Bom, aí o Sérgio vai contar mais sobre o lugar, sobre o que ele faz lá, sobre os treinos personalizados para o foco, porque assim, ó, quando você cai num lugar desse, Thiago, o mais legal, e o Sérgio vai poder confirmar isso, cada pessoa lá não está fazendo todo mundo o mesmo treino, com a mesma carga, com a mesma intensidade. Então, por exemplo, o André, eu tô indo lá para fortalecer para corrida. Outras pessoas têm dor no quadril, dor não sei na onde, operou o ombro, pessoas estão buscando só saúde, outras estão buscando emagrecimento. E aí o Sérgio vai se apresentar e falar mais desse lugar maravilhoso. É isso aí. Então, senhoras e senhores, eu quero pedir para vocês novamente aplaudir esse cara que gentilmente cedeu o seu tempo para estar com a gente aqui. Trouxe os alunos inteiros lá do seu estúdio. Então, Sérgio, pra gente conhecer primeiro um pouquinho quem é o Sérgio, porque existe o Sérgio, o professor Sérgio, né, que dá aula pra galera, o Sérgio CNPJ, mas quem é o Sérgio CPF? Conta um pouquinho onde você nasceu e que time você torce, se você gosta de futebol, mas cuidado, dependendo do time que você torce, a live pode cair, você pode cair da live. Ó, cair ela não vai cair, viu, Thiago? Mas vai dar um hip-hop bom aí, pode ficar tranquilo, vai ser bom. Bom, veremos, vamos lá. Então, meu nome é Sérgio, né? Muito feliz de estar aqui participando desse momento. Então, o meu CPF é Sérgio Luiz Tobias Lima, sou filho da Dona Zélia, filho do seu Gilberto, tive uma família maravilhosa, um conjunto de irmãos que sensacional, não tenho o que falar da minha família, né? Graças a Deus a gente teve uma base boa. E o meu CPF foi sempre de uma pessoa comunicativa, brincalhona. E aí, em determinado momento da vida, eu sempre trabalhei no comércio, né? Sempre fui um cara voltado para o comércio. E em determinado momento da vida, eu percebi que eu precisava estudar, né? E aí, dentro dessa escolha, vai ali, vai aqui. Eu trabalhava numa empresa que eu, né, tinha uma função administrativa, né? Eu era subgerente de loja, trabalhava com atendimento de pessoas, atendimento de cliente. E aí, dentro da minha escolha, eu sabia que eu tinha que fazer um pouquinho a mais, né? No sentido assim, eu queria agregar de uma forma que fosse tanto para mim quanto para a pessoa que tivesse aquele convívio comigo. E aí, nesse processo, eu passei por um período de obesidade, eu fui um cara obeso, né? E aí, depois de uns problemas de saúde que eu tive, eu resolvi mudar de vida. E aí eu também passei a ser um adepto da corrida. Eu corria parte da manhã, na parte da tarde eu ainda fazia mais um treino de pedal. E aí a minha vida foi mudando, eu tive um processo de emagrecimento, como a maioria das pessoas que sai do sedentarismo e passa a fazer atividade física. E aí foi onde brilhou a minha escolha. Eu falei assim, eu já sei como que eu vou ajudar as pessoas. Eu vou fazer educação física e eu vou falar para você, a minha escolha ela foi pensada e ela foi planejada para trabalhar com criança. Legal. Então, no primeiro momento, né, eu fiz a minha graduação, fui trabalhar em escola, trabalho até hoje na educação básica, sou professor da Prefeitura de Montemor. Então, eu estou lá desde 2010, finalzinho de 2009, ali, começo de 2010. Então, me envolvi
com a atividade física e o potencial que ela tem de mudar as vidas e o potencial que ela tem aí da gente ser, como que eu posso te dizer? Eu poder ajudar de alguma forma essas pessoas e por todas elas que passaram por mim. E aí o que acontece? Dentro da escola, eu sempre fui um professor que eu acredito que a educação física ela é uma área de conhecimento muito rica mesmo. Então, dentro desse trabalho que eu fui desenvolvendo na escola, paralelo, eu comecei a me envolver aos poucos com treinamento. E eu tenho um filho de 25 anos, né? O Gabriel deve estar perto da live aí, né, Gabriel? Um abração para você, meu filho. E o Gabriel, com 13, 14 anos, a gente já estava envolvido em várias modalidades esportivas. Então, eu sempre quis passar isso para o meu filho, para ele ter essa predisposição de estar sempre se movimentando, não ser uma pessoa sedentária, para ele até mesmo não passar pelaquela parte do sedentarismo que eu passei, onde a primeira vez eu engordei. Então, eu comecei a passar ali para a parte do treinamento. Então, assim, só tenho a agradecer a escolha que eu fiz, né? E já vai fazer aí 16 anos que eu estou na profissão, estou na área. E com treinamento, né? Treinamento funcional, eu tô na pegada aí desde 2017. Bastante tempo, hein, cara? Desde 2017. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um cara que tá passando por um processo que você já passou. De um estudante de educação física para um professor formado. Qual foi a sua maior dificuldade quando você estava na faculdade para o processo de escolher para qual caminho você ia seguir, quando você estava ainda naquela, não sei se na sua época tinha essa divisão de licenciatura ou bacharelado, ou era naquela gestão anterior que era tudo junto, né? Você se formava e tinha licença para as duas funções. Mas a gente sabe que que a entrada no mercado de trabalho para a educação física é muito difícil. Quando você não tem um norte. Nesse período, qual que era a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, como eu falei para você, eu já entrei na graduação já com o foco de trabalhar em escola. Então, eu já estava com a minha escolha decidida, né? Mas eu vejo assim, a educação física, ela percorre um caminho, principalmente na graduação, que assim, o leque é muito grande, Thiago. O leque de possibilidades e de área de trabalho ela é muito grande. Então, eu vejo que a maior dificuldade hoje das pessoas é justamente em definir com o que ela quer trabalhar. Então, o que acontece? Aquela pessoa que abraça muita coisa, às vezes ela não abraça nada. Então, quando a gente tem um objetivo e um plano, você tem que ir nele. E a graduação, às vezes, ela não te prepara para isso. Quando eu fiz a faculdade, ela já tinha esse formato de licenciatura e bacharel, certo? Mas a sua escolha mesmo, você só consegue se você não já entrar definido igual eu entrei, que o meu foco era escola. Mas o que acontece? Você pode chegar no final da graduação, você faz lá a licenciatura e o bacharel, e chegar no final você ainda não ter certeza do que você quer trabalhar. E aí, quando você não tem essa certeza, eu acredito que assim como todas as outras áreas de trabalho e de conhecimento, a gente às vezes cai numas armadilhas, né? Quais são essas armadilhas? Aí você não se aprofunda, não se especializa numa coisa que você quer, aí você abraça, por exemplo, qualquer coisa, qualquer demanda, qualquer proposta, e isso aí às vezes enfraquece o nosso lado profissional. Então, o conselho que eu dou para o nosso amigo aí que fez a pergunta é que no decorrer da faculdade, tudo que for apresentando para ele, ele defina ali mais ou menos o que ele quer trabalhar. Nada impede no decorrer da vida dele trocar de área. Eu tenho amigos, por exemplo, que foram trabalhar em academia, depois outros viraram personal, outros foram trabalhar em escola igual eu, né? Acredito que não foram muitos que foram para a escola, a maioria foi para a área de treinamento. Hoje eu tenho amigo que trabalha com consultoria, tem amigo que faz só avaliação física. Então, na verdade, você tem que se especializar. A educação física, se a gente tivesse um país mais voltado para a prevenção da saúde, mas de verdade mesmo, aquela coisa da prevenção, o que acontece? Ele ia investir mais na formação dos professores e na própria estrutura da graduação. Por que eu falo isso?
Porque a gente sabe que hoje, para a pessoa fazer uma graduação, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda custo. E pelo que eu venho acompanhando aí das faculdades hoje, o custo para quem faz uma faculdade particular é alto, né? Eu vim de uma faculdade particular, naquela minha época o custo já era alto, então eu acho que o caminho é esse, é ele definir o que ele quer trabalhar e fazer valer de verdade a escolha dele, porque só assim a gente vai ter propriedade dentro da educação física de uma área valorizada. Assim como nós temos os nossos amigos fisioterapeutas, né, que tem uma outra demanda aí, você vê o pessoal estudando, você vê o pessoal... Então, eu acho que a nossa área, ela precisa disso, a gente precisa de estudo, valorização e... O meu amigo aí, ele tem que escolher o que ele vai fazer aí. Ô Sérgio, só um parênteses. A pergunta é do Thiago. O Thiago tá fazendo educação física. Você tá fazendo educação física. Mas eu vou falar pra ele, pode deixar. Porque você aproveita, Thiago, já manda aí uma mensagem pra ele e fala assim, meu amigo, decida. Eu vou pegar meu celular comercial, vou mandar pra mim mesmo, peraí. Ô, Thiago. Agora eu me atentei a você, né? Mas, Thiago, mas você anotou essas dicas aí? Tá? Apesar que tá gravado. A vantagem é que eu posso ouvir quando e onde eu quiser com o podcast. Não sei se você concorda, Thiago, né? Não sei que ano que você tá da graduação, não sei como é que... Eu tô indo agora pro 3º semestre, embora assim, eu entrei pra faculdade de educação física pensando já na pós-graduação em corrida de rua, em trabalhar com corrida de rua, mas no meio do percurso eu confesso que me chamou a atenção e até quero trazer essa conversa pra nossa pauta em algum momento antes de acabar esse programa, que eu acho que é importante a gente falar sempre disso. Porque eu fui apresentar um trabalho de psicologia, e a gente foi desafiado a apresentar uma proposta de trabalho em uma área qualquer. E aí começou a sentir um pouco dessa dificuldade de escolher qual área. Porque quando você fala em educação física, em fortalecimento, você só pensa em hipertrofia, você só pensa em academia. Já trazendo um pouco para o nosso assunto. E aí eu descobri uma área muito interessante em que nós temos muitas pessoas participando ativamente com corrida de rua também, mas que é o público TEA. Então, e tem poucos profissionais especializados e focados nisso. E isso, Sérgio, eu confesso que me despertou, me chamou a atenção de alguma forma. Cara, por que não? Já que eu quero trabalhar com corrida de rua também, né? Ser um treinador qualificado, experiente, né? Que não fique só fazendo planilhas, mas que entenda de fisiologia, que entenda de fortalecimento, né? Ser o mais completo possível para poder orientar as pessoas. E a gente já faz um pouquinho disso aqui com o podcast também, mas poder ter mais conhecimento técnico e científico, que é o mais importante, para poder orientar os alunos de forma correta. E aí, cara, eu comecei a prestar atenção de como o público TEA está envolvido, está inserido também em corrida de rua, e tem poucas pessoas especializadas em treinar essas pessoas tanto para a corrida, tanto quanto o fortalecimento e o funcional disso tudo. Por isso que também, até o final do programa, eu quero até que você converse um pouquinho com a gente sobre isso, dentro aí da sua especialidade, óbvio, né? Mas o quanto é importante também a gente pensar no próximo dessa forma, né? Então, é um assunto bem legal que eu me interesso. Eu tenho um outro projeto de podcast que é para falar com professores de educação física para alunos de educação física. Então o senhor já está convocado para esse programa que eu vou estar fazendo. Pode contar com a minha presença aí, que o que eu puder contribuir, colaborar, é um prazer. Show de bola, então é isso. Vamos entrar agora então no assunto de fortalecimento. Mas antes, André, eu vou deixar você puxar a primeira pergunta sobre fortalecimento. Mas antes, deixa eu só dar um salve aqui, ó. O professor Carlos Dionísio mandou aqui, ó. Porta-voz do grupo Groselha. A Laudelina passou aqui e mandou o seu boa noite. Aí teve o Gabriel, aí você falou do Gabriel, ele entrou aqui e mandou assim, ó. Meu melhor professor da vida. Te amo, pai. Mandou o coraçãozinho aqui. A nossa amiga Jaque, palmas aqui, cadê? Palmas, aê! E eu fui professor dele de verdade, viu? Ele não foi pai e professor. Qual que é mais difícil, ser pai ou ser professor do filho?
Cara, a parte mais fácil foi ser professor. É, Separou bem, né? porque E é aí, difícil, cara. É difícil, mas assim, a parte de ser professor foi mais fácil do que a de pai, porque a de pai a gente carrega com uma emoção maior, né? E o professor... Agora, já na escola, na parte educacional, a gente separava bem. Precisamos fazer um programa, André, com filhos que tiveram pais como professores e treinadores, da versão dos filhos nesse programa. Vamos deixar isso aí pro Dia dos Pais. É verdade, vamos trazer os filhos aqui. Aí vamos trazer o filho da Jaque, que chegou aqui também, ó. Vou trazer a Jaque, chegou aqui, mandou boa noite. A Jaque, que é a nossa podóloga aqui do podcast. Gente boa demais. Então, filhos, aguardem que vocês serão convocados para estar aqui falando dos vossos pais. Aí eu quero ver. Mas é isso, Luciano. Andrezão, puxa aí a primeira pergunta, porque eu sei que o nosso assunto aqui é longo e o professor tem o seu horário aí, então vamos que vamos, bora pro que interessa. E a hora voa, né? Na live, falar pra você, a hora voa, cara. É. Uma hora aqui de live voa. Mas antes de fazer a primeira pergunta aí, da gente entrar na questão de fortalecimento, Thiago, queria saber do Sérgio, o seguinte, Sérgio, você comentou de 2017, quando você começou com o estúdio, né? Como é que foi esse start aí? Quem foi assim, ó, vou montar esse estúdio aí, quem foi seus primeiros alunos, como você começou a dar essas aulas? Porque hoje o estúdio tá bem formado, tá com uma galera bacana lá, né? E 2017, como é que foi isso aí? André, na verdade, 2017... O treinamento funcional ele entrou na minha vida já em 2013, 2014, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino médio. E aí, como eu queria sempre levar propostas diferentes para minhas aulas, então no ensino médio, aquela galera lá, 15, 16, 17 anos, então uma galera praticamente que eu encontrava alunos lá do meu tamanho, com um potencial físico grande. E assim, então eu acredito que a gente tem que tentar várias possibilidades. E aí, dentro dessas possibilidades, eu comecei a trabalhar com treinamento funcional na escola. Então, na escola, eu já montava um circuito, né, voltado aí para as capacidades físicas, colocava meus alunos para fazer. Aí lá, um pouco dali, um pouco daqui, eu comprei uma corda naval. Da corda naval, eu fui lá e comprei um trampolim. Do trampolim, eu fui comprando uns pezinhos. E na hora que eu vi, dentro do conteúdo que eu planejava para o ano, eu inseri o treinamento funcional para o ensino médio. Que até hoje eu trabalho na escola, mas hoje eu trabalho lá com o 9º ano, eu não trabalho mais com o ensino médio. Mas mesmo assim, o 9º ano, entre 13 e 14 anos, eu consegui ainda inserir o treinamento funcional e eu trabalho com ele. E aí, em 2017, eu estava num período que a parte da noite, como a área escolar, a gente não tem educação física noturno, e aí eu pensei, tem umas coisas aqui em casa, tem umas coisas na escola, eu vou trabalhar com treinamento funcional. E aí, não comecei com o estúdio, tá? Eu comecei dentro de um condomínio aqui em Hortolândia, condomínio que se chama Vila Flora, no qual eu moro hoje. Na época eu não morava lá. E eu tenho uma amiga que me ajudou muito, uma amiga em comum, o nome dela é Josi. E aí eu entrei em contato com a Josi, falei, Josi, você que mora aí no condomínio, vocês têm alguma atividade aí que é ministrada por alguém aí nas quadras ou qualquer outro espaço que tenha dentro do condomínio, né? E aí a Josi falou para mim, olha, eu tenho aqui um espaço aqui, tem quadra, tudo, mas não tem ninguém fazendo atividade. Tem uma professora que dá aula de zumba, mas a zumba é num espaço público aqui que a gente chama de coreto. Aí eu fiz a proposta para ela, falei, pô, Josi, eu tô trabalhando com treinamento funcional, né? Tava começando a desenvolver aí para adulto, e aí eu fiz o convite para ela, falei, olha, reúne uma galera aí, pega uma quadra dessa aí, vamos fazer uma aula experimental, eu levo minhas coisas, tudo. E aí eu tive a oportunidade, agraciada aí pela amizade dela, né? Ela me conseguiu um grupo, o grupo inicial, ela conseguiu, para você ter ideia, reservar a quadra do condomínio, o síndico, um cara muito gente boa também, o Fernando cedeu o espaço, eu levei o meu material e na primeira aula aí a gente teve a participação de quase 25 pessoas. Legal. Poxa, eu montei, naquela época eu ainda trabalhava, como a maioria das pessoas que trabalham com treinamento funcional, a gente
acaba, o começo do trabalho é com um formato de circuito. Então eu montei um circuito funcional lá, botei essa galera para participar, e ali o pessoal gostou, a gente fechou um grupo, e aí nesse condomínio eu fiquei praticamente 2 anos fazendo esse trabalho, né, de treinamento funcional na quadra. Aí a gente fazia 3 vezes por semana, depois eu estendi para um outro condomínio aqui em Hortolândia, depois eu estendi para um terceiro condomínio, e aí no período da noite eu trabalhava manhã e tarde na escola, o período da noite eu comecei a trabalhar com treinamento funcional. Mas aí o que acontece? Quando a gente trabalha em quadra, eu trabalhava na quadra dos condomínios, a gente tem um fator aí que às vezes limita. Então, por exemplo, dia de chuva, dia de muito frio, dia, de repente, de muito calor, né? Essa onda de calor que a gente está vivendo agora, por exemplo, as pessoas também ficam indispostas. Então, eu comecei uma limitação, e aí meus próprios alunos, né, começaram a me dar ideia, por que você não abre um espaço para você, que aí a gente não tem mais esse problema, tal. E aí foi onde veio a primeira ideia de abrir o estúdio. Eu era servidor público em Montemor, no estado, também era servidor público da rede estadual. E aí eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, porque eu me apaixonei pelo treinamento funcional, né? Eu já fui praticante de musculação durante alguns anos, nunca trabalhei numa academia de musculação, né? Eu já fui direto para o treinamento funcional. E aí ali eu fui me especializando, e aí veio a ideia de montar o estúdio, e em 2019 eu exonerei do Estado. Aí eu exonerei do Estado e dei o start no meu estúdio, que acredito eu até hoje foi uma das melhores escolhas que eu fiz profissional na minha vida. E eu nem estou falando de dinheiro, eu estou falando de qualidade de trabalho. Eu sou apaixonado pela escola, é a minha base, eu acho que tudo vem dali. Mas eu me apaixonei pelo treinamento funcional, e aí eu tive a oportunidade em 2019 de abrir o estúdio. E logo em 2020 veio a pandemia e eu precisei, como todo mundo, parar as atividades do estúdio e viver tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, que a gente já até falou sobre isso. Sim, eu consegui não fechar. E aí eu fui usando de estratégia, aula online, aula... E aí eu fui me virando, eu emprestava meus equipamentos para os alunos fazer em casa, a gente abria no Meet, e aí a gente foi se virando até as coisas normalizarem. Normalizou, aí 2022 foi meter o pé, trabalhar bastante, e aí graças a Deus o estúdio veio se desenvolvendo, e hoje eu estou naquele espaço que você viu, que depois de praticamente 4 anos eu consegui ir para um lugar maior, e a gente vem trabalhando bastante. Top demais. Então vamos lá, Sérgio, vamos puxar já essa conversa para o nosso tema principal, que é o fortalecimento, né? E depois a gente abre um parênteses aqui para falar um pouco do que eu estou vivendo lá. Mas o que hoje um corredor precisa, e vamos falar de corredor iniciante, mas já indo para um cara que já corre mais tempo, para um cara que está buscando performance. O que nós precisamos saber a respeito de fortalecimento? Caiu no estúdio lá, Sérgio, eu sou corredor, o que nós vamos focar? O que eu preciso hoje, um corredor, saber sobre fortalecimento, Sérgio? Então, vamos lá. O fortalecimento, a grosso modo, no geral, quando a gente fala de fortalecimento, a gente fala de aumentar os nossos músculos. A gente está falando de músculo. Então, a gente está falando do quê? De trabalho com carga, com a carga do próprio corpo, com peso livre, com máquina na musculação e etc. Então, o que acontece? O corredor hoje, né? Eu vi aí esse tempo atrás, eu venho acompanhando, né? Eu sou amigo do Mário também, que a gente já conversou sobre isso. E a corrida de rua, o ano passado, ela foi o esporte mais praticado, né, no Brasil, se falando de esporte público. Porque é público, é democrático, né? Você precisa de uma estrutura? Você precisa, né? Mas, assim, é público e é democrático. Então, o fortalecimento, ele vem para somar com isso aí. Porque quando a gente começa uma atividade que ela já não é mais moderada, né? Ela começa com um início básico, depois você vai para o moderado, e aí
como todo motivador de corrida, o que acontece? Você começa a querer aumentar os seus limites. E aí você começa a correr uma distância maior, aí você começa a estudar sobre o pace, você começa a estudar sobre velocidade, você começa a estudar sobre que tipo de coisa que eu tenho que comer, que tênis que eu tenho que usar. E aí entra a parte que quase ninguém se preocupa, né? Vou falar grosso modo os corredores amadores, que é o fortalecimento. Então é comum para mim, por exemplo, receber no estúdio pessoas que correm, mas que não fazem fortalecimento. Fora os que eu conheço que não são do estúdio, mas que não fazem fortalecimento. Mas por quê? Porque às vezes falta um pouquinho de informação. Mas o fortalecimento para a corrida, eu vou fazer 2 adendos aqui que para mim é chave, né? Que é a performance. Se você fizer um trabalho de fortalecimento, você vai ter uma performance melhor, você vai correr melhor. E você, de quebra, que é o maior benefício aí do fortalecimento, que você vai ter a prevenção de lesão. Quando você fortalece as estruturas principais e o todo, porque isso é uma outra discussão, né? Que às vezes você vê lá o corredor de rua, ele está fortalecendo membros inferiores. E, na verdade, a gente precisa de um todo. Eu preciso fortalecer, sim, quadríceps de coxa, posterior de coxa, tem que ter um bom trabalho, um bom desenvolvimento de panturrilha, né? Tem gente que não sabe, mas você tem que trabalhar glúteo, né? Para você ter um desempenho, principalmente na postura, muito bom na corrida. Homens, vocês precisam trabalhar o glúteo, fazer agachamento sem frescura. Sem frescura. Muito bom, Thiago. É nesse ponto que a gente vai chegar. É porque o homem tem muita frescura. Ai, porque eu vou ficar... Irmão, saúde, meu lugar. Quer correr? Irmão, tem que fazer agachamento e fazer direitinho, viu? Então, o fortalecimento, na minha opinião, ele vem para somar com essa atividade da corrida como num todo. Não é só a corrida, né? A gente tem bastante estudos hoje falando da importância de você ganhar massa muscular, já pensando lá na sua velhice. A partir dos 60 anos para lá, o ganho de massa muscular, o seu trabalho de força, o seu trabalho de exercício resistido, é o que vai garantir para você, por exemplo, na terceira idade, a sua autonomia. Né? Se você quer ter autonomia na terceira idade, você precisa trabalhar fortalecimento. E assim, a gente precisa pegar peso. A gente precisa aumentar os calibres dessa fibra muscular. E essa fibra muscular só tem um caminho, que é o quê? Estressar o músculo, causar nele microlesões, e aí você vai desenvolvendo uma musculatura mais forte. Então, no caso da corrida, a gente não vai ignorar que o maior trabalho é nos membros inferiores, mas a gente tem que ter um trabalho aí conjunto com a estrutura toda do corpo. Então, por exemplo, trabalhar toda a região do core. Então, você trabalhar com exercícios de abdominais, né, para fortalecer toda a região do core. Aí você trabalha a reta abdominal, você trabalha o oblíquo, aí você trabalha a lombar, você trabalha lá o grande dorsal, você trabalha ombro. Então, assim, eu penso o fortalecimento dessa forma. Você tem que trabalhar o todo. Por quê? Porque se eu trabalhar o todo, o meu corpo ele vai dar um resultado melhor. E eu vou colocar uma palavra aqui que a gente pode puxar da musculação para a corrida, mas de uma outra forma. Mas o seu corpo ele vai ficar mais simétrico. Entendeu? Porque se ele ficar mais simétrico, se você ficar mais forte com uma postura melhor, você vai correr melhor, você vai poupar energia. Poupou energia, a gente está no lucro. Então, o fortalecimento, na minha opinião, ele é essencial. E aí você tem as estratégias para trabalhar esse tipo de fortalecimento. Inclusive, Thiago, quando eu cheguei a primeira vez lá para conhecer o Sérgio, mandei o WhatsApp para ele, minha vizinha te indicou, assim, só que é o seguinte, eu sou corredor, não sei o que e tal, e eu tô com uma lesão aqui, tô tratando de uma lesão, assim e tal. A coisa mais legal na questão do estúdio do Sérgio foi o treino personalizado, cara. Treino personalizado. E aí o Sérgio pode até falar mais, que ele tem um case de sucesso aí, que ele pode até contar melhor, porque quando eu cheguei lá a primeira vez, o Sérgio falou assim, não, deixa comigo, vem comigo aqui que eu
que eu vou te ajudar a tratar dessa lesão aí. E ele contou de um corredor mais doido. Depois a gente pode até trazer ele aqui, viu, Thiago? Deixa o Sérgio contar desse caso de sucesso e você me diz depois se não vale um podcast aqui. Show, conta já pega essa carona aí então, Sérgio. Então vamos Puxa lá. o gancho. Retornando lá em 2017, quando eu tive a oportunidade, a minha amiga me deu essa oportunidade de montar o grupo lá no Vila Flora. O esposo dela, que hoje é um grande amigo meu, e assim, eu tenho uma admiração profunda por esse cara, porque quando alguém fala em disciplina, eu lembro dele. Quando alguém fala em determinação, eu lembro dele. Quando alguém fala em planejamento estratégico, eu lembro dele. Então, assim, é um cara muito focado, né? E aí eu conheci o Ivan Leite. Na área, no mundo da corrida aí, se você depois tiver oportunidade, busca aí o Instagram dele aí, é Ivan Químico. Aí eu conheci o Ivan, e o Ivan, naquele período, ele falou para mim, Sérgio, eu vou fazer o funcional aqui e tal, porque eu já tô correndo aí meia maratona e tô começando a fazer maratona. E aí, começamos ali um trabalho. E aí, o que acontece? Eu tenho essa preocupação. Hoje eu tenho um estúdio que trabalha de forma personalizada, mas eu tenho essa preocupação de atender a demanda daquele aluno. Então, naquela época, mesmo ali com o circuito funcional, que a gente nem tinha tanta carga, mas eu identifiquei algumas coisas ali que podia ajudar o Ivan. Então, por exemplo, trabalho de coordenação motora, alguns educativos da própria corrida, deslocamentos laterais, força, explosão. A gente trabalhou bastante potência, e aí eu comecei a trabalhar com o Ivan. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Quando eu abri o estúdio, o Ivan me acompanhou, e o Ivan ficou até o meio desse ano que passou agora. Então a gente praticamente trabalhou de 2018 a 2024. E eu tive a oportunidade, o Ivan, com o tempo, como a gente estava falando no início, ele foi sempre buscando um limite maior. E aí da maratona, que começou, entre aspas, ficar dentro da performance dele, começou a ficar fácil. Uhum. Ele começou, é um estudioso da corrida, o cara manja muito. E aí ele começou a partir para a ultramaratona. E aí, aquela maratona de 42, ele começou a correr 170, 140, e aí começou a participar das maratonas e a gente foi intensificando o treinamento dele. Então, o que acontece? O Ivan, quando ele parte aí, não sei se você acompanha aí, o Thiago e o próprio André, se vocês acompanham as ultramaratonas. A gente não chegou nesse ponto de loucura, não. A gente tem um amigo em comum, o Pedro, que gosta dessas coisas, o Everaldo. A gente ainda tá mantendo a sanidade ali. Embora nos últimos dias me convenceram a fazer 60, mas eu tô deixando para uma próxima vida, talvez. E aí o que acontece? Esse tipo de corrida, normalmente ela é em área rural. Então o cara corre no barro, o cara corre no cascalho, o cara corre no chão duro, aí ele pega um trecho de asfalto. E como normalmente são corridas longas, então o cara pega a mudança climática, por exemplo, ele está correndo durante o dia e aí daqui a pouco é noite. Aí a noite vira frio, vai de madrugada e etc. E aí a preocupação do Ivan, nessa época, da performance dele, era fortalecer o máximo que ele pudesse para o ganho, esse ganho que ele precisava, né, de performance. Então a gente começou a trabalhar bastante potência, força, treinamento de força. Começou a trabalhar mobilidade, a parte de mobilidade ele trabalhou praticamente por conta, porque no estúdio eu não entro muito em mobilidade, mas ele buscou a parte da mobilidade. Aí ele buscou a parte da fisioterapia, tem um cara que faz a fisioterapia nele. Enfim, ele fez um conjunto. E aí eu tô lá acompanhando o Ivan, acompanhando os resultados dele, e o cara vai, Sérgio, essa corrida que eu fui agora deu 18 horas, a outra deu 20 horas. E aí ele me fez um convite para para acompanhar ele de apoio numa ultramaratona, que é a BR-135, né?
que são 217 quilômetros, né, de ultramaratona. E nessa ultra tem um percurso lá que entra como um desafio, que se o cara fizer, ele chega lá nos 240 km, se eu não estiver falando bobagem, mas eu acho que é isso. Caramba. Enfim, eu acompanhei o Ivan e mais uma vez, assim, eu fiquei surpreso e admirado com a tamanha competência que esse cara tem, o tamanho do foco que ele tem. É um cara que é focado demais. Então, a gente fez aí o apoio dele, a gente se dividiu em 2 equipes. Eu e o Dionísio, a gente foi na parte da noite, a gente começou o apoio às 5 horas da tarde, a gente passou a noite girando com ele até às 6 da manhã. E o Ivan fez aí a BR em 33 horas. Ô, louco. E dessas 33 horas, o Thiago, eu vi esse cara correr assim, numa performance que é admirável. Então, durante muito tempo, o Ivan não teve lesão, o fortalecimento dele foi efetivo, e aí, fora a ultramaratona, ele tem Chicago, ele tem Boston, então ele tem algumas maratonas internacionais, é um amigo do Mário também, então é a minha maior referência na corrida, foi esse período que a gente passou trabalhando, e hoje ele não está mais com a gente, por causa da carga de trabalho dele, mas inclusive ele me deu um feedback que está precisando voltar para a gente continuar o trabalho, e assim, é minha maior referência na corrida, Ivan Leite. Vale um programa ou não vale, Thiago? Vale um programa e vale palmas. Queremos conversar com esse maluco, no bom sentido. Temos que fazer um programa com o Everaldo, com o Ivan, com o Musa, que estará com a gente aqui em breve também. Cara, é legal ver essas histórias porque nos motivam a fazer mais loucuras, né? De vez em quando, às vezes, né? A gente vai falar muito sobre loucura aqui. Mas antes, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você, Sérgio, sobre fortalecimento, pra gente não sair desse assunto também. Mas antes, deixa eu dar um salve aqui no Instagram, na galera que entrou aqui. O Marcelino Ultra CC, ele mandou aqui, ó, o Marcelino _Ultra espaço CC, de corredor deve ser, né? Ele mandou assim, ó, mais uma assessoria esportiva para ajudar muito para ajudar muito. Correr não é só colocar um tênis e sair correndo como um doido. Não correr como um doido, não. Tem sim que ter um profissional. É isso aí, Marcelino. É muito importante você... Eu costumo falar, quando eu comecei a correr com o Mário, falei pro Mário que eu queria aprender a correr, porque correr eu já corria, só que eu queria aprender a correr de forma correta para não me machucar. A Letícia, que esteve com a gente lá também na minha maratona internacional de São Paulo, ou de Itaquera, chame como quiser, também mandou um salve aqui, cheguei. A Laiane Cássia Laiane, o Laiane Cássia entrou aqui também. Laiane.Cássia no Instagram entrou aqui na nossa live. Marco _Lacerda também, o Robson _Fernandes _atleta entrou aqui também no nosso Instagram. Marcial Silva, o MC Runner entrou aqui também. O Gari da Hora do Leite mandou um salve aqui no Instagram e mandou aqui no nosso YouTube também. Salve, meus amigos atletas do mundo inteiro. Esse cara é brabo, viu? E a Carolina Melite também entrou aqui no nosso Instagram. Obrigado pela audiência de vocês. E vão mandando seu salve, vão mandando a sua pergunta. O Ko.nobre também passou aqui no nosso Instagram, não posso esquecer. E deixou a sua presença lá registrada. Vou mandando suas perguntas aí também, que já a gente vai soltar a participação de vocês aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram também. Mas, Sérgio, tem uma coisa que eu acho que é a dúvida de todo mundo que vive no mundo entre o fortalecimento e a tal da hipertrofia. Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que a hipertrofia também acontece no fortalecimento. Mas qual que é a diferença entre o treinamento de fortalecimento funcional, que está dentro disso que você faz, e o treinamento de hipertrofia, que é focado nas academias de corrida? Porque tem atleta corredor que quer ser maromba, que quer estar forçudão, quer estar igual o Hulk, e que quer correr também, né? Então, explica qual que é a diferença dos dois treinamentos, né? E se esse atleta que quer ser maromba, que quer ser, né, trincado, Hulk da vida, se ele pode treinar, continuar mantendo esse treinamento e correr bem, ou quais os riscos, ou quais as consequências desse treinamento focado em hipertrofia, né, no exibicionismo do músculo, vamos colocar assim, né?
qual que é os prós e os contras, enfim. Traz um pouco dessa diferença de treinamento, por que existe essa função para a corrida, enfim. Então vamos lá. Thiago, a gente tem que se atentar às finalidades, né? Por exemplo, para um atleta de ponta, né, se a gente for falar de atleta, dependendo da modalidade dele de corrida, então se a gente for falar de um maratonista, ele não pode ter uma hipertrofia muito desenvolvida. Ele não pode ser um cara grande, um cara muito musculoso. Por quê? Músculo pesa. E quando pesa, ele não pesa só na balança, ele pesa nas articulações e ele pesa na estrutura óssea. Então, vamos supor, se o cara for um atleta de ponta, ele tem que fazer um fortalecimento, uma hipertrofia que atenda à demanda do tipo de corrida que ele escolheu. Então, normalmente eu explico isso até para os meus alunos da escola. Então, quando a gente vai falar de corrida e atletismo, aí eu mostro para eles, por exemplo, que corredores de 100 metros, como o trabalho dele é de potência, de explosão, ele precisa de uma quantidade boa de massa muscular. Então, se a gente olhar a estrutura de um velocista, o velocista ele é muito grande e muito forte. Certo? E um detalhe, professor Sérgio, que nesse lance, percebe-se a diferença, que ele é muito forte da cintura para cima nos membros superiores. Já nos membros inferiores, ele já não é tão forte assim. Eles trabalham muito a questão dos membros superiores. E quem quiser observar isso de perto, uma série que mostra muito isso é a série Sprint, que tá na Netflix. É muito legal, mostra 2 temporadas uma no campeonato que eles estavam, não lembro agora qual que foi na primeira temporada, mas a segunda temporada mostra a preparação deles para a Olimpíadas que aconteceu em Paris. Então é muito legal e esse assunto acaba entrando nessa série também. Então é muito legal você trazer esse exemplo de corredores, né? Isso, porque aí se a gente for partir para maratona, a gente já vai achar ali um biotipo diferente. Sim. A gente vai achar aquele corredor que é mais magro, que tem uma musculatura desenvolvida, mas é uma musculatura mais, que a gente chama mais seca, né? Uma massa mais magra, né? Porém, você vê que o músculo é aparente. A gente não está falando de não ganhar a hipertrofia, entendeu? Mas a finalidade é outra. Agora, para o cara que é amador e corre por amor, corre ali por satisfação dele, não é? Então ele pode ir lá, ir para a musculação, meter o shape, ficar grande e ele continuar com a corridinha dele de lazer, normal. E ali rompendo os limites que para ele, tipo assim, eu corri 10 km, agora eu quero correr 60, né? Aí você vai aumentando o seu potencial ali. Mas a gente tem que entender esses dois universos. O universo do atleta e o universo amador. A hipertrofia, no geral, vou dar um apanhado geral para a gente simplificar o assunto. Uhum. Mas assim, a hipertrofia, no geral, é o ganho de massa muscular, é o aumento da sua fibra muscular. Então, o que acontece? Se eu aumentar muito e ficar muito pesado, eu vou ter uma performance menor. Depende da distância que eu quero correr. Já se eu vou lá, faço um fortalecimento voltado para uma distância maior, eu consigo fazer a hipertrofia voltado para aquele objetivo específico. Aí vamos lá para a musculação. A musculação, a gente faz um trabalho de hipertrofia que ele é, vamos se dizer, isolado, né? Eu trabalho os grupos musculares isolados, eu tenho um uso de máquina que vai colaborar para mim nesse ganho de hipertrofia e que às vezes não tem aí, longe não é uma crítica à musculação, jamais, né? Mas aí não tem, por exemplo, o ganho, às vezes, da coordenação motora, porque dependendo do exercício, a máquina está ali para facilitar. Quando você vai para o peso livre, que a gente tem tanto na musculação quanto no funcional, aí demanda força de abdômen, estabilidade, respiração, controle motor, estabilidade e ali o trabalho de carga que você vai adequar, que é o que eu faço, por exemplo, com os meus alunos no funcional. Uhum. Então, o que o André citou no começo, é bem assim mesmo que eu trabalho. Então, eu pego lá, por exemplo, até brinquei com o André essa semana, eu falei assim, sem você saber, eu tô colocando exercícios aí para fortalecer a lesão que você chegou para mim. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. E aí, assim, falei para ele, fora o seu específico, eu tenho alguns.
Então, por exemplo, o Alberto, né, que agora há pouco apareceu aí, o Alberto veio já lesionado de ombro, tem cirurgia de ombro. Então, você consegue trabalhar, eu faço uma demanda, eu sei todos, né, eu conheço todos os meus alunos e ali dentro da planilha, quando eu vou montar a planilha de treino, eu tento atender a cada um deles. E o global, o que é o global? O global é aquilo que eu estava falando no início, da gente fazer essa hipertrofia, esse fortalecimento no corpo todo, né? Você fez um adendo aí muito legal aí do velocista, que na parte superior ele é muito forte, e na parte inferior ali, pernas e os demais, ele já não tem um volume tão grande. Por quê? Porque ele precisa de mais estabilidade, de mais força. Ele precisa de torque, né? O que ele precisa ali para a explosão? Ele precisa de muito movimento de alavanca. Então, se ele tiver muito forte nas pernas e fraco na parte de cima, vai desestabilizar. Se ele ficar muito grande e pouco trabalho na parte inferior, ele também vai ficar, não vai ter um equilíbrio. Então, o que acontece? Tem que ter um equilíbrio. Então, na musculação, normalmente o uso de máquina vai te ajudar numa certa forma, mas aí você não ganha de um outro lado, que é, por exemplo, essa questão da coordenação motora, equilíbrio e etc. Hoje as academias, se a gente entrar, tem até um cantinho lá, que ainda é um cantinho do funcional. Aí o cara vai lá fazer uns exercícios com peso livre, né? Mas, na verdade, o que acontece? O treinamento funcional, quando a gente vai para o trabalho de hipertrofia, eu desenvolvo algumas estratégias, aí agora eu estou falando de mim. Eu desenvolvo algumas estratégias dentro da planilha de treino assim. Eu tenho um momento lá da semana que a gente vai fazer um treino de força. Então, esse treino de força vai ser uma carga mais elevada, com uma complexidade maior e ali uma demanda biomecânica maior. Então, por exemplo, a gente vai fazer um agachamento livre com uma carga maior. Aí, por exemplo, aí eu vou dar estratégia. Tem aluno, por exemplo, que não consegue ter ali uma quebra de paralela na descida do agachamento, mas isso não impede ele de fazer força. Então, a gente trabalha ali dentro da possibilidade dele para ele fazer força sim. E aí, no decorrer da semana, eu baixo a intensidade desse treino, aí a gente vai mais para um treino ali voltado para metabólico, né? Então, eu coloco junto, no mesmo treino, a parte de fortalecimento e metabólico, aí eu coloco coordenação motora, eu trabalho estabilidade, potência, e trabalho bastante, Thiago, bastante a região do core. Por quê? Porque a nossa estabilidade de músculos, principalmente na região central do nosso corpo, ela tem que estar fortalecida para você não ter aí uma compensação, por exemplo, em joelho ou tornozelo. Entendeu? Então, eu não sei se eu respondi da forma que vocês queriam, mas é isso. A musculação, ela vai trabalhar com máquina, vai ter uma hipertrofia. Se eu quero, eu falo isso para os meus alunos que falam assim para mim, Sérgio, tá, mas eu quero ficar grandão, aqui no funcional eu vou ficar grandão? Não, você não vai ficar grandão. Você vai fortalecer, você vai definir a musculatura, se você fizer as outras demandas, você vai ter um shape legal, mas se você quer ficar grande, aí a musculação atende mais isso aí do que o treinamento funcional, entendeu? E tem aí dentro dessa área da hipertrofia, a gente não pode esquecer da parte nutricional. Tanto funcional quanto para musculação, quanto a qualquer outra atividade. Se você quer hipertrofia, você tem que fazer a parte nutricional correta. E assim como no treinamento de força, ou no treinamento resistido no geral, a gente tem que usar de estratégia. E aí, os nossos amigos nutricionistas estão aí para nos ajudar, porque você vai precisar, para ganho da massa muscular, você vai precisar melhorar a proteína. Na minha opinião mais estudiosa que eu tenho, você não pode abandonar o carboidrato. E aí tem aí um impasse de pessoas que abandonam o carboidrato. Não, vou focar só na proteína, mas carboidrato é fonte de energia. Se você quer hipertrofia, você precisa do carboidrato, você precisa da proteína, você precisa da gordura saudável. Então é um conjunto de coisas. Mas assim,
Ambos, treinamento funcional, crossfit, musculação. Eu costumo dizer que a gente já está no lucro de estar fazendo atividade física, tá trabalhando força. Porque essas adaptações fisiológicas que a gente tem fazendo força, é só fazendo força. Não vai ter em outro momento. Não, é isso aí, professor. Foi certinho, foi no ponto certinho, porque é uma dúvida que todo mundo tem quando começa a fazer corrida de rua. Muitos já vêm da academia, outros estão começando agora, nem sabiam que precisavam tal de fortalecer. E aí eu caio para onde? Eu vou para que lado? Aí o primeiro passo é se matricular na academia, e aí chega lá, não sabe... Não é orientado, e muitas vezes, eu já passei por isso, de chegar numa academia pequena e numa academia de rede também, de falar que eu era corredor e que eu precisava de um treino específico para isso, e o cara mandava fazer treino de hipertrofia. Eu falei, mano, tá, tipo, algo de errado não está certo. E por outro lado também, chegar na academia, a primeira coisa que o professor perguntar, o que você faz? Você quer treinar pra quê? Pra crescer? O que você faz? Não, eu corro, eu quero treinar porque eu faço corrida de rua. Então peraí que pra você, e aí máquinas quase zero. E aí a maioria dos treinos era livre, era com peso solto, enfim. Passar por isso, eu acho que é importante a gente trazer essa informação, porque é uma dúvida que todo mundo que tem quando começa a correr. Então é importante a gente sempre estar falando disso aqui e trazer sempre pessoas como o professor Sérgio para estar tirando todas essas dúvidas, explicando e também trazendo a importância de você entender o tipo de treinamento que você quer, para que você quer, né? E é importante você saber em qual quadradinho de corredor você está, como o professor Sérgio falou. Se você quer ter uma alta performance, então já sabe que você vai ser isso aqui. Tipo eu. Sim. Né? Agora, Thiago, tipo Jefferson. Que é muito semelhante igual a nós. André, a gente tem que começar a trazer pessoas aqui na corrida, com gente que tem, né, um dote mais capilar, porque a gente só tá trazendo gente com o mesmo penteado. Mas, meu, isso aí é pra ganhar dinâmica, pra ganhar aerodinâmica. Isso é o segredo pra poder baixar o pace, entendeu? O corte de cabelo ajuda bastante. Voltando um pouco no assunto, e a gente já indo pro finalmente, já que já passou do horário, e o Sérgio daqui a pouco vai começar a cobrar hora extra. Pode ficar tranquilo que o bate-papo tá gostoso, cara. Ó, eu tô tranquilo. Não, quando a gente fala aqui, Sérgio, quando a gente começa a falar desse universo de... Seja o convidado aqui, ó, já veio nutricionista, já veio fisioterapeuta, podóloga, treinador, a gente começa a falar do assunto que a gente gosta, a hora vai embora. E direto a gente comenta, ó, temos uma live com tempo para fazer uma meia maratona, porque o horário vai embora. Mas voltando um pouco no assunto que o Sérgio estava falando sobre treinar e alimentação, o terceiro pilar do descanso, a gente não pode jamais esquecer do descanso. Importantíssimo. Treinou, se alimentou, hidratação top, descansar, porque aí o Sérgio vai falar com propriedade que o músculo só se regenera ali durante o descanso, né, Sérgio? Mas deixa eu fazer um adendo, porque essa semana, pelo menos no meu Instagram, rodou um vídeo de meme que diz assim, que o professor falou assim, que o treino cresce enquanto você descansa. Aí aparecia um vídeo de um cachorrinho dormindo assim no equipamento, assim, ó. Não quer dizer que você tenha que dormir o dia inteiro, tá? Você tem que treinar. Ô, Thiago, é igual aquele meme, acho que já apareceu pra você também, que a corrida me deixa disposto, né? Depois do almoço, a pessoa dormindo no sofá, velho. Mas é isso aí, viu? Inclusive, a hipertrofia, para ela ter o resultado, tem que ter o descanso, né? A recuperação, ela é importantíssima, né? Se a gente migrar lá para os fisiculturistas, por exemplo, os caras dormem uma média de 10, 12 horas. Por quê? Porque o cara precisa descansar. E aí, quando a gente vai para a hipertrofia, já voltada pro alto nível aí de treinamento, no caso aí a gente está falando do fisiculturismo mesmo e dos bodybuilder, aí vem as estratégias do cara, por exemplo, treinar um grupo muscular por dia. Nós que não somos atletas,
Se a gente treinar um grupo muscular por dia, você não vai ter resultado. Você não vai chegar aí num resultado, de repente, que você queira para mudar o seu shape. Então, normalmente, a gente trabalha com um grupo muscular maior, de 2 a 3, divide lá os grupamentos musculares para você trabalhar. E aí, mais do que esse pessoal aí, a gente precisa descansar, né? Por quê? Porque a nossa musculatura não está nesse nível, por exemplo, de fazer um treino de força com uma intensidade muito alta e não descansar. Então, a hipertrofia, o resultado maior dela é justamente no descanso. Porque essa fibra muscular, ela precisa se reconstruir, ela precisa se recuperar, e aí ela vai dar aí o up aí que precisa para ganhar volume. E aí você entra com a nutrição e você entra com o treino. O treino, o que ele é? O treino, ele nada mais é do que estímulos. A gente vai estimulando. Então, eu estimulo, quebro ele se recupera, aí ele tipo assim, pô, o cara me machucou aqui. Ele vai vir mais forte, então eu tenho que me recuperar. Recupera. Aí você vem com uma outra carga. E aí a gente vai fazendo, por exemplo, a progressão de carga. Entendeu? No treinamento funcional, por exemplo, o que acontece? Lá a gente trabalha bastante as capacidades físicas, né? Eu não trabalho só a força e só... Então, por exemplo, exercícios que demandam um equilíbrio, que às vezes você acha que não está fazendo hipertrofia porque você está trabalhando estabilidade, ele está sim. Ele está trabalhando a hipertrofia lá da sua articulação do joelho. Uhum. Está trabalhando aí a parte de quadril, posterior de coxa. Então, quando a gente trabalha estabilidade, você está fazendo hipertrofia também. Né? Os exercícios de pliometria, né? Que muita gente às vezes tem medo de fazer, principalmente achando que vai lesionar joelho, vai lesionar lombar. A pliometria, ela é essencial no treinamento hoje, principalmente no treinamento funcional, se você quer ganhar potência, se você quer ganhar força ali na panturrilha, né, força de core, a gente precisa dos treinamentos aí de pliometria. Então, a demanda do treinamento, ela é muito vasta, Thiago, ela nos oferece bastante coisa. A gente só precisa ter uma estratégia e ter um objetivo do que você quer. É o que o André citou no início, eu tenho alunos... Antigamente, eu recebia, a maioria dos alunos, a demanda maior era para emagrecimento. Hoje eu tenho bastante aluno que entra para ganhar. Uhum. Né? A pessoa está muito magra, ela está sem estrutura muscular desenvolvida para o dia a dia dela mesmo, porque o treinamento funcional, a base dele é essa, é te fortalecer para as suas atividades do dia a dia, para todas as demandas que a gente tem da vida, fora a questão estética de corpo e etc., que aí entra outros fatores. Mas é isso. A hipertrofia, se não tiver esse conjunto aí do estímulo, da alimentação e do descanso, provavelmente vai desenvolver pouca coisa. Por isso que é importante a gente saber... Pode falar, Thiago. Por isso que é importante a gente saber o real motivo e o direcionamento o porquê a gente treina. Acho que ficou bem claro aqui uma coisa, que você precisa saber por que você está fortalecendo, qual a razão que você está fortalecendo. E isso não necessariamente é somente para a prática esportiva, gente. Você precisa fortalecer em todas as áreas. No começo da live, para quem não chegou, para quem está acompanhando a programação ao vivo e chegou um pouquinho depois, no começo a gente falou sobre a questão do TEA, de pessoas idosas, que hoje a gente percebe que uma boa galera, a gente percebe que a nossa geração tem despertado um pouco mais cedo para essa questão da saúde, da atividade física, e muitas pessoas que hoje você acompanha com 50, 60, 70 anos aparentam estar muito mais novas do que na época dos nossos pais. A gente viu uma pessoa de 50 anos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, com uma aparência muito mais idosa. E hoje você vê pessoas de 70 anos. Esses dias eu estava prestando atenção em atores globais dando entrevista para um canal, para a própria Globo, por exemplo, atores com 92 anos, e para mim eles tinham 70 ou 60 anos, porque mantinham uma atividade física e envelheceram bem. Então é importante, não importa qual seja a sua idade hoje, mas se você ainda não se despertou
para atividade física, comece a fazer, procure alguém que saiba o que está fazendo, que saiba como te ensinar, entender as suas necessidades, que é o mais importante, para poder te direcionar para o exercício funcional, para aquilo que você vai fazer. Que o exercício funcional também tem uma grande área, né, Sérgio, de trabalho. É funcional para quê? É funcional para jogar futebol? O Rodrigo acabou de mandar um baita de um depoimento aqui. Antes de terminar a live, eu vou ler esse depoimento deles aqui. Para quem tá escutando a gente no podcast, eu vou ler esse depoimento que o Rodrigo mandou aqui. A Letícia mandou aqui no Instagram também. Eu tava respondendo ela a questão do motivo dela, o porquê dela correr. Então é importante, não importa se é pra corrida, se é pra bike, se é pro triatlo, se é pra natação. Existe um fortalecimento, existe uma necessidade de você fortalecer. Basta você entender qual que é a sua razão e fazer, né? Acho que é importante, se fortaleça independente de qual seja a atividade que você queira exercer, né? Então acho que é isso. Exatamente. Mas é isso, viu, Thiago? E uma coisa muito importante que às vezes, igual você falou desse público do TEA, por exemplo, né? Como eu falei para você, eu sou agraciado por algumas amizades assim que são sensacionais e só agregam para mim. Inclusive, eu tenho um companheiro de faculdade, um amigo pessoal, que já na faculdade a gente trabalhava com um público da outra área de trabalho dele, que ele era da enfermagem, a gente trabalhava com um público aí da saúde mental, né? E hoje esse meu amigo, ele foi se desenvolvendo, foi trabalhando, e hoje ele tem uma clínica voltada para esse público TEA. Que legal, cara. E lá ele desenvolve principalmente atividade física com eles. Então tá dentro do cronograma dele trabalhar com atividade física. Então ele sai para caminhada, ele sai para corrida com o aluno, ele leva o aluno para o futebol. Então toda essa estrutura que a gente fala que é importante para a vida, ele oferece lá para os alunos dele. E assim, o cara faz um trabalho sensacional. E é isso, né? Na escola, por exemplo, a gente recebe bastante, né, TEA, e a gente, cada vez mais, a nossa obrigação como ser humano é inserir eles na atividade física e nessa qualidade de vida que a gente quer e a gente tem que oferecer. Exatamente, isso é muito importante. Fala, Andrezão, depois eu já vou ler os comentários aqui que mandaram no YouTube. Não, eu ia comentar sobre a questão do descanso, que depois do longão de final de semana, aquele domingo que você acorda 4h30 da manhã e faz, sei lá, seus 15, 18, 20 quilômetros, à tarde me dá um sono, cara. Você tá doido. Aí é hora de recuperar, né, André? Recuperação, cara. À tarde lá, depois do almoço, daquela macarronada lá, você não tem como não dormir uns 40 minutos. É o sono do revigoramento, é muito bom, é bom demais. 40 minutos aí tá pouco ainda, hein? Dá pra estender um pouquinho mais. E se eu não durmo, Sérgio, se eu não durmo, eu fico chato, cara. Eu já sou um cara chato. Se eu não dormir à tarde, eu fico chato, velho. Quem não, né? Com sono e com fome, quem é legal? Ninguém, eu acho, viu? Mas senhoras e senhores, deixa eu dar uma moral aqui pra quem dá moral pra gente, que nem diz os nossos amigos da Rádio Transamérica, né? Uma galera passou aqui no nosso Instagram, a Gi Carmona, o Rodrigo, acho que é o Rodrigo que tá no nosso YouTube aqui, eu já vou ler o seu depoimento, que foi um depoimento muito legal. O Nivaldo Jacaré Galvão, LCLM Moraes, Rafael Silva, o Góis Runner, a Jaque aqui, e a Letícia falou um negócio bem interessante, eu queria, a Thalita acabou de passar aqui também, nossa física aqui do canal que sempre dá moral pra gente também, a Choco Perdida por aqui, é isso, mandou aqui, passou na nossa live, Malu Underline DS21 também. Aí a Letícia falou assim, o Sérgio, eu quero saber se tem algum treino específico pra pace fofoca, porque ela mandou assim, ó, eu quero manter meu pace fofoca, chegar e ganhar a minha medalha e minha banana. Tem algum fortalecimento pra pace fofoca que você... Esclarece aí o pace fofoca. O pace fofoca é aquele pace da conversa, da blogueiragem, o pace do...
Que você conversa e corre. Como que é o nome dela, Letícia? Letícia. Ô, Letícia, o negócio é a gente abandonar a parte da comunicação. Foca só na corrida, puxa, e assim, para baixar o pace aí é foco, né? Trabalhar bastante perna aí, bastante core e diminuir a comunicação. Às vezes mas ela quer fazer o fortalecimento e continuar no pace fofoca. A Letícia, se eu conheço bem, ela gosta de ir no trotinho aqui, batendo papo, tirando foto pelo caminho. Ela não quer baixar o pace, Sérgio. Eu acho muito legal quando você passa, igual a Hortolândia, a gente tem bastante praça de esporte, né? Então a gente tem ali uma ação do nosso município com bastante praça de esporte para você estar ali em atividade. E aí, às vezes, eu passo, olho aquela pessoa que está toda paramentada, que vai fazer a caminhada, ela está toda paramentada, mas aí ela leva o cachorrinho junto, e aí o cachorrinho para, aí as pessoas fazem aquele agrado no cachorro, ou seja, essa caminhada está comprometida, né, no nível performance. Nossa. Mas é agradável porque ela está em atividade, ela está passeando. Então, não entra no pace fofoca, mas a gente está lado a lado. Não, e agora, Sérgio? E agora entrou uma moda de meia azul pra quem é solteiro? Que isso vai dar Isso vai dar assunto, Thiago. Falaremos disso em outro programa, mas diz que inventou agora uma moda de meia azul pra quem é solteiro. Foi pronto. Na minha época era a festa do farol, que você ia de verde, de vermelho e amarelo. Agora inventaram meia azul. Isso eu tenho certeza que foi alguma empresa de meia que inventou isso, viu? Aí, Thiago, ainda bem que eu não tenho meia azul, hein, cara? Das que eu tenho eu vou ter que jogar fora, porque já pensou se dá. E aí vai dar problema, hein, Thiago? Cuidado, professor. Se vê alguém muito lá no seu estúdio de meia azul, já fica esperto, ó, galera. Aqui o foco é treino, viu? É treino. A Letícia tá rindo aqui no nosso Instagram aqui, tá acompanhando a gente. Obrigado, Lê. Tamo sempre junto, a Lê é uma parceiraça. A galera hoje foi pro Instagram, hein? Instagram aqui, eu consegui manter aberto aqui, pessoal. Chegou chegando, é isso aí, galera. Tirando foto e filmando. A galera não quis ir pro YouTube hoje, não. Eu quero ver o dia que no Instagram não entrar, vocês estão tudo lascados. Aí ferve aqui no YouTube. Aí ferve. Deixa eu mandar um recado aqui que o Rodrigo ele mandou pra gente aqui no nosso YouTube. É legal pra quem tá só ouvindo essa gravação no nosso podcast. Ele mandou assim, ó: quero deixar o meu testemunho sobre... Deixa eu ver se vai dar pra colocar aqui na tela. Eu acho que não, porque o texto é grande. Mas eu vou ler aqui, ó. Quero deixar o meu testemunho sobre a importância do fortalecimento. Jogo futebol aos sábados com amigos há 15 anos. Durante os primeiros 10 anos, nunca trabalhei o fortalecimento muscular. Depois, conheci o treinamento funcional, mas percebi que nem todos os estúdios têm um foco real nesse aspecto. Deixa eu baixar aqui. Foi somente com o Sérgio que eu encontrei um trabalho consistente e bem direcionado ao fortalecimento. Algo essencial para mim, que sempre estive acima do peso, o impacto foi evidente. Minha performance no futebol melhorou e as dores que sentia após os jogos desapareceram. A prova disso foi o recesso de 2 semanas entre 2023 e 2024. Esse curto período sem os treinos foi suficiente para que minhas dores voltassem, deixando claro o quanto o fortalecimento faz diferença. Detalhe, entre 2013 e 2015 comecei a correr alternando entre esteira e rua. Por falta de fortalecimento, acabei rompendo o tendão de Aquiles. Agradeço ao Sérgio pelo excelente trabalho. Palmas! Esse foi o depoimento do Rodrigo Zigoni. Esse aí ganhou um ponto com o professor, hein? Esse ganhou 1 ano de treinamento sem pagar, tá no Vasco. Ô, Thiago, aí eu volto naquilo que eu te falei. Eu sou agraciado pelas pessoas, né? O André, ele tá treinando comigo lá e eu sou agraciado pelo ambiente de trabalho que eu tenho, porque por lá só passam pessoas assim especiais.
E o Rodrigo é um deles, né? O Rodrigo não é mais um aluno, né? Como os demais, ele é um amigo. E assim, Rodrigão, eu só tenho a agradecer aí a confiança que você tem no trabalho e que bom que eu estou conseguindo contribuir para isso, porque a minha função, o meu papel é esse, é contribuir no geral, e o Rodrigo é uma pessoa sensacional. É isso, eu fiz questão de ler esse depoimento, porque tem muita gente que está em outras plataformas que não tem o recurso do vídeo. Então, para você que ouve a gente aí pelo Apple Podcast, pelo Podcast Addict, pela Amazon Music, que não tem o recurso do vídeo, a gente compartilha aqui todos os comentários que a gente consegue ver, para quem está assistindo pelo YouTube ou no Spotify, consegue ver. E a gente compartilha com vocês também. A Letícia mandou aqui, ó, tirando foto, filmando, Deus me livre dessas meias, cruzes, manda o link eu esqueço, e etc, e etc. E a Jaque aqui no nosso YouTube mandou assim, ó, admiro a Letícia, não conheço, mas já admiro, pois ou corro ou falo. Os dois não consigo. E olha que homem é mais fácil. Ou corre ou fala. Homem não consegue fazer duas coisas. Mulher falar que não consegue fazer mais de duas coisas tá errado. Algo de estranho tá errado. Mas é isso, ó, o Rodrigo corrigiu aqui, o recesso foi entre 24 e 25. Mas é isso, Rodrigo, obrigado pelo seu depoimento, foi importante. E é legal porque traz uma realidade diferente, né? Aqui a gente tá falando para pessoas que amam corrida de rua tal. O Rodrigão trouxe um exemplo do futebol, que é muito importante, porque o fortalecimento, como a gente já falou aqui, né, ele é importante para todas as áreas, não importa qual esporte você pratica, ou se você não pratica nenhum esporte, como a corrida, como a bike, né, como o triatlo, como natação, basquete, enfim, mas você quer ter uma qualidade de vida na sua velhice, o que é muito importante e necessário para todos, independente se você pratica esporte ou não, é importante ouvir esses depoimentos para te encorajar de alguma forma aí a procurar realmente alguém especializado, alguém que entenda de exercício funcional, que não é tão simples assim, né? Se você pode ter um monte de exercício, mas se você não souber como aplicar, você pode ter um grande problema. Então, é importante sempre a gente falar sobre isso. Andrezão, tem mais alguma coisa aí que você quer acrescentar, meu jovem? Por aqui tá tudo certo, meu jovem. Acho que essa live foi muito mais do que bem esclarecida, e a gente sempre fala aquele negócio aqui, ó, não vamos absorver tudo hoje do Sérgio, porque já vai ficar o convite para a próxima vez. Exatamente. Para voltar de novo, a gente cria um tema novo aqui depois que for para as plataformas, a gente abre uma caixinha e deixa as perguntas. A gente formula essas perguntas e traz o Sérgio de novo. Exatamente. E eu prometo... Tá aceito já. Eu gosto assim, quando a gente nem precisa pedir. Diz o Thiago que não convida, ele... Convoca, eu convoco. Convoca. Porque convite você pode recusar, convocação não dá. Mas é isso, agradecer a todo mundo então que participou da live, que mandou o seu salve no Instagram, todo mundo que mandou o salve aqui também no YouTube, obrigado pela companhia de vocês. O programa fica muito mais rico e muito mais legal quando vocês participam, porque tudo isso que a gente faz aqui no Correndo Demand é pensando em quem vai escutar. E quem vai assistir esses programas é colaborar de alguma forma com os nossos amigos corredores e amigos também de outros esportes aí. Então, Sérgio, obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disposição. Vou deixar o espaço aberto aí para você falar do seu trabalho, falar do Instagram, onde a galera te acha. Enfim, meu jovem, fica à vontade. O microfone está nas suas mãos. Fica à vontade aí, meu jovem. É isso aí, pessoal. Eu que agradeço, o Thiago e o André, volto a agradecer pelo convite, né? O trabalho no estúdio, ele vem sendo gratificante e a gente vem cada vez trabalhando mais e melhorando mais nessa intenção de ajudar, né? O estúdio, a gente tem aí uma página no Instagram, que é o Para Todos Studio for All. Se procurar aí no Instagram, acha. Tá localizado aqui em Hortolândia, né? Então, em Hortolândia, a gente está aqui trabalhando firme e forte. E o nosso foco é esse, qualidade de vida. E como eu costumo dizer lá durante o treino, eu tô lá para atender a pedidos. E alguns pedidos específicos, né? Porque o treinamento funcional tá longe de ser uma coisa que as pessoas
Infelizmente, ainda os leigos, por exemplo, acham que o treinamento funcional ainda é só para idoso ou entra para reabilitação. E, na verdade, não é um treinamento funcional. Hoje é um treinamento voltado para o treinamento de força, fortalecimento e qualidade de vida. É isso aí, meu jovem. Pra quem eu tava lendo aqui os comentários do Instagram, gente, qualquer dia, André, eu preciso fazer um vídeo ou uma transmissão para mostrar como é que fica as minhas telas aqui. para vocês verem o quanto a gente trabalha duro para que vocês tenham esse programa no ar, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não agora, né? A Letícia acabou de mandar aqui no nosso Instagram. Foi sensacional, obrigado por mais essa live, sempre muito produtiva e repleta de conteúdo tops. É isso aí, Lê. Depois eu mando um pix pra você. Mas é isso, Sérgio, obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disposição, foi legal demais te conhecer. Eu preciso ir pra Hortolândia, eu tenho vários compromissos de Hortolândia. Já chamaram a gente pra fazer um treinão ali, juntar um grupo de corrida pra fazer um treinão no parque de vocês aí. Prometeram bolo de cenoura, café. Agora que eu tô treinando com o Mário de novo, eu vou dar um jeito de dar uns pulos aí pra poder comer bolo de cenoura, pra poder tomar café, pra poder conhecer uma Nutri pra ser puxado de orelha também. E aí eu vou fazer questão da gente dar uma passada aí no seu estúdio, conhecer, fazer aquele vídeo, trocar mais uma ideia, acompanhar o treino do André Padilha. E nesse dia, por favor, não poupe peso, taca a anilha nele. E você me libera logo que amanhã tem treino, hein, meu filho? 6 horas da manhã, estamos lá. E a gente acorda cedo, né, Sérgio? 6 horas da manhã o bicho pega. É isso aí. Então agradecer a todo mundo que tá aqui no nosso Instagram, a Lei que mandou aqui, a Jaque mandou um valeu aqui no nosso Instagram também, no YouTube. Precisamos de um estúdio desse aqui em São Paulo. A Letícia falou aí, professor Sérgio. Aí, ó, quando eu me formar, a gente pode conversar também. Eu vou aí fazer uns estágios. Vamos bater um papo aí, hein? Vamos expandir isso aí. Eu vou aí fazer uns estágios e a gente já conversa sobre isso. Mas é isso, agradecer também quem passou aqui no nosso YouTube. O Carlos Dionísio falou assim aqui, ó, bacana, já me inscrevi no canal. É isso aí, cara. Seja bem-vindo, meu jovem. É muito bom ter vocês aqui com a gente, porque esse programa só existe pensando no que a gente pode contribuir, colaborar para que vocês tenham uma corrida cada vez melhor, tá certo? Então é isso, senhoras e senhores, deixa eu voltar todo mundo aqui para a tela principal. Ficaremos por aqui. Fique de olho no nosso Instagram, @CorridaOnDemand, para saber quando será a próxima live, que será uma conversa de louco. Eu ia falar isso, eu achei que você ia esquecer, Thiago. Não. Não percam daqui 15 dias, numa quarta-feira, uma live que vai ser uma loucura total. Seria interessante o Sérgio aqui para dar o pitaco dele de treinamento para esses loucos. Você já pensou, rapaz? Não vou nem entrar em detalhes. Vou deixar para entrar em detalhes na semana. Haverá sinais no nosso Instagram, então acompanhem lá. Acompanhem também, é importante, a gente faz essa live aqui de quarta-feira, mas é importante você acompanhar os nossos conteúdos em podcast, porque sempre que eu ver qualquer assunto que seja legal fazer, às vezes não vai pro vídeo, vai só pro áudio. Inclusive, nós vamos lançar uma série falando sobre algumas personalidades da corrida de rua, como eu já falei no programa anterior. Tô gravando esses episódios, em breve sai, então continua aguardando aí. E vai ter outras coisas que vai aparecer só em podcast, então é legal você estar aqui no YouTube, acompanhar aqui em vídeo, mas é importante você ouvir também nas plataformas de áudio, porque tem conteúdo que só vai aparecer em podcast. Então fica essa dica aí, senhoras e senhores, vai ouvir o Correndo On Demand no Spotify, na Deezer, etc. Avalie a gente, coloca lá 5 estrelinhas, manda joinha. No Spotify dá pra deixar comentário também, então pra você que tá escutando a gente aí no Spotify agora, deixa seu comentário pra nós ler aqui depois, tá bom? Pra você que tá no YouTube também, não esquece, vai lá no Spotify, na Deezer, no aplicativo que você ouve podcast, ouve o Corrida On Demand lá também, tem 57 episódios pra trás, pra você que chegou agora conhecer o tanto que a gente já conversou aqui, eu tenho certeza que você vai gostar demais. É isso, a gente vai ficando por aqui, Andrezão, obrigado de novo, tamo junto, meu jovem. Tamo junto. É nóis. Sérgio, obrigado pela sua companhia. Não sai da live, aguarda aí que a gente vai conversar nos bastidores, tá bom? Pra você que assistiu no Instagram, no YouTube com a gente que é ao vivo, brigadão pela sua audiência. Tamo junto. Pra você que tá ouvindo no Spotify,
Tamo junto também nos demais aplicativos de podcast, porque a galera fica com ciúme, viu, André? Ah, porque você tá ouvindo, você tá falando só do Spotify. Não, é que o Spotify é o nosso servidor de postagem, é por isso, é mais fácil. Mas enfim, pra você que ouve a gente podcast, obrigado pela sua audiência, tamo junto. Nos encontramos na próxima live do Correndo Demente. Grande abraço, valeu, tchau!